Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto e querido amigo, Senhor Presidente da Associação que nos acolhe aqui como anfitriã, Senhora Diretora, Excelências, minhas amigas, meus amigos, compreenderão que saúdo antes do mais na pessoa do Senhor Presidente da Câmara Municipal a honra e o prazer de estar uma vez mais no Porto. É evidente para qualquer português e para qualquer Presidente da República de Portugal, estar no Porto é estar em casa, não é natural, mas aqui é duplamente em casa, até porque esta exposição se realiza paredes meias com uma que virá a ser remodelada, que é uma exposição que corresponde a um polo permanente do Museu da Presidência da República. Mas além disso, é realmente um prazer duplo estar aqui pelo motivo que nos reúne e que é uma exposição, modestamente o digo, uma vez que é a iniciativa do Museu da Presidência, notável no tema e notável na sua concretização. Quando foi inaugurada em Cascais, na Cidadela, com o corpo diplomático, foi uma estupefação porque muitos diplomatas descobriram o que era Portugal na altura da visita do Presidente Bernardino Machado. E quem era o Presidente Bernardino Machado? Também eu aqui agradeço a todos os familiares presentes e saúdo-os e felicito-os por terem, de facto, um ano passado tão ilustre. Já disse o Sr. Presidente que era popularíssimo. E era, de facto, popularíssimo. Mas serviu o país por duas vezes como Presidente da República e fez a, de longe, mais importante visita de Estado, respeitando-me embora a visita notável do Presidente António José de Almeida ao Brasil, mas de longe a mais importante em toda a República, Primeira República Portuguesa. É preciso enquadrar esse tempo. A entrada de Portugal na guerra não tinha sido pacífica, longe disso. Os partidos republicanos estavam muito divididos e partiram-se quase ao meio relativamente a esta questão. E, porventura, o partido mais importante, de longe, o herdeiro mais direto, o Partido Republicano Português, o Partido Democrático, esteve contra desde o início. E foram os outros dois partidos, formando um governo de União Sagrada, que viabilizaram uma situação governativa que conduziu, depois de longos debates, à entrada de Portugal na guerra. Portugal não entrou na guerra no início da chamada Grande Guerra, entrou mais tarde. E quando entrou, foi uma opção que tinha muito a ver com a legitimação do regime republicano. Era importante para a legitimação da República o corresponder aos apelos de países amigos e alguns deles longamente aliados. Era demonstrar que Portugal tinha capacidade política e capacidade militar para corresponder a esses convites. Houve que agir em muito pouco tempo, formar o Corpo Expedicionário Português, num lapso de tempo nunca visto, e transportá-lo, e o transporte foi um drama. Um drama. Transportar os milhares de oficiais e soldados portugueses para os campos de batalha foi um drama. Demorou uma eternidade, o que foi para os próprios um teste à sua resistência, como se diz hoje, à sua resiliência. Portugal esteve presente, estava presente, e o Presidente Bernardino Machado entendeu que era fundamental dar o exemplo e ir ver os nossos militares. Isto, em 1917, era uma aventura. Uma aventura. Só para vos dar a noção, foi concebido um transporte à medida dessa visita. E uma carruagem, que existe ainda, aliás, mas que infelizmente não pôde ser trazida para a exposição, uma carruagem expressamente concebida para uma visita e uma deslocação tão exigente. E o Presidente Bernardino Machado, não direi que partiu à aventura, mas partiu num contexto muito difícil. E foi um sucesso diplomático. Traduzido, já disse a senhora Diretora,
por contactos internacionais ao mais alto nível, mas traduzido sobretudo pela gratidão dos nossos aliados relativamente a Portugal. Foi um sucesso diplomático notável e foi, por um instante, um sucesso político interno notável. A exposição dá-nos o retrato, diria, quase perfeito do homem e daquela verdadeira expedição. E dá-nos também um retrato aproximado da odisseia dos nossos militares. Quis o destino que, não muito tempo depois desta viagem retumbante, acolhida aclamatoriamente pelo povo português, que um golpe militar fizesse subir ao poder um outro presidente, que teria, aliás, como sabem, porque morreria no exercício de funções, teria uma curta duração em termos de mandato presidencial. Entretanto, a parte mais sangrenta da guerra tinha começado. Iria quase até ao fim. E este ano, precisamente, evocamos o século e já evocamos em França, em Lalice, com a presença do Presidente da República Francesa, que uma vez mais agradeceu em nome da França os milhares de portugueses mortos para a defesa desse país aliado e da causa que nos unia. E novamente estaremos juntos no desfile da vitória, correspondente ao dia do armistício, dia 11 de novembro, 100 anos depois do desfile da vitória em 1918. E como aqui foi assinalado, apesar de haver divisões na sociedade portuguesa, houve também fenómenos de transversalidade para além dos regimes. E o exemplo mais claro foi, de facto, o testemunho do último rei de Portugal. Não só secundou a diplomacia republicana porque nacional, nesse período, como se opôs às incursões monárquicas contra a República durante a guerra, no que foi incompreendido por muitos monárquicos, como oficial do exército inglês, deu o seu contributo no hospital de campanha de recuo dos nossos militares e também dos militares ingleses, como esteve presente no desfile da vitória, convidado pela família real britânica. Mas hoje interessa sobretudo assinalar dois factos. O primeiro, a personalidade notável de Bernardino Machado, um homem formado para ser um cientista, um académico, um grande professor, e que se converteu num excepcional político. E um excepcional político na luta pela República, primeiro, e depois, durante a República, servindo a República e servindo Portugal. Desinteressadamente, modestamente, humildemente, eu iria dizer afetuosamente, mas pode ser mal interpretado. Calorosamente, então. Digamos, calorosamente, porque era caloroso. E serviu em ocasiões as mais difíceis da nossa Primeira República. Foi essencial ao prestígio da Primeira República. A segunda nota, para vos recordar a volubilidade das situações políticas. Porque depois da aclamação veio o golpe militar, que foi apenas o início da longa ditadura que duraria 40 anos. Porque os factos sucederam, o sidonismo durou muito pouco tempo, mas tivemos em 1918 Lalice, a forma injusta como as nossas Forças Armadas foram tratadas por alguns setores da opinião pública dos nossos aliados
deixou fundos ressentimentos. Houve mesmo um julgamento feito mais tarde que quis colocar no banco dos réus alguns dos militares que se pronunciavam contra a forma como as Forças Armadas eram encaradas, e aí começou o que viria depois a desembocar na ditadura militar. E eu, na minha intervenção, no dia 25 de Abril, na Assembleia da República, vi depois, com alguma perplexidade de quem me ouvia, direta ou indiretamente, recordei esse exemplo para significar a importância das Forças Armadas na nossa identidade nacional, do seu prestígio, que deve ser permanentemente acalentado, e também da importância da pedagogia cívica em república e em democracia. A ideia de que uma e outra realidade, e nomeadamente a democracia, é um dado adquirido, tal como nós a conhecemos e defendemos, está longe de ser pacífica. Disse o Sr. Presidente da Câmara, assistimos hoje um pouco por toda a Europa e sobretudo em alguns países da Europa a um facto preocupante, que é a falta de conhecimento de história. Porque a história não se repete nos mesmos exatos termos, mas pode repetir-se em muitos dos seus riscos. E é olhar para um ambiente que rodearia o caminho para a Segunda Guerra. É olhar para os movimentos e as organizações políticas e as soluções governativas que abriram caminho a essa Segunda Guerra e ver como a lição da Grande Guerra muitas vezes é esquecida. A lição da paz, a lição da tolerância, a lição da compreensão e do diálogo, a lição da rejeição das xenofobias, dos hipernacionalismos, dos fechamentos. E isso, por vezes, não está presente em gerações que, obviamente, não conheceram nenhuma destas guerras, mas que não conhecem a história dessas guerras. Por isso, esta exposição ainda tem um valor pedagógico. E o valor pedagógico é este: é olharmos para o passado para percebermos o presente e prevenirmos o futuro. Fico muito grato pela vossa presença. Não se esperaria outra coisa do Porto, do espírito democrático, liberal, compreensivo e da riqueza cultural do Porto, mas o Porto, surpreende-nos, consegue sempre ultrapassar-se a si próprio. Muito obrigado.